Compartilhar minha tela. Pessoal, boa noite. Eu nem vou me apresentar hoje, né? Como a gente já se conheceu na última aula. Eu vou direto aqui para o nosso conteúdo, mas para quem ainda não me conhece, meu nome é Débora, e hoje eu vou dar uma aula de Power BI para vocês. A gente vai montar um Power BI inteiro hoje de novo, e eu pretendo fazer isso com vocês em uma aula. Espero que eu consiga. E aqui eu sempre gosto de deixar aqui aonde a gente vai chegar, deixei uma telinha. Hoje a minha proposta seria a gente montar um dashboard para recursos humanos e também vou mostrar algumas funcionalidades para vocês que podem ser aplicadas em outros dashboards, vocês podem aproveitar para outros temas também. E aqui eu deixei um sumário, um resumo do que a gente vai falar hoje, mas para ter um norte aí dos assuntos que a gente vai abordar. E a primeira coisa que eu coloquei algumas medidas que eu vou mostrar para vocês, medidas que eu uso muito, né, que é a Divide, a Calculate, que vocês vão ver que dá para fazer uma infinidade de contas, né, de cálculos e trazer os resultados para o dashboard, né. O segundo ponto aqui é alguns modelos de gráficos e tabelas diferentes do que a gente viu na última aula. Formatação condicional em gráfico, aqui, não sei se vocês estão vendo esse gráfico menor aqui, ele está verde e vermelho, eu coloquei uma meta, então vou ensinar vocês a fazer essa formatação condicional de acordo com uma meta. Agrupamento de dados, aqui esse gráfico menorzinho, ele tá com essa função de agrupamento, é uma função interessante e rápida de se organizar em gráficos, vai ser interessante também mostrar para vocês. E por último, mas não menos importante, eu já ensinei para vocês drill up, drill down, que é dentro de gráficos, dentro de tabelas, ele pode ser aplicado. E hoje eu vou ensinar para vocês uma função que é muito legal também, que é chamada de drill through. E vocês vão ver o quanto que ela é interessante. Vou mostrar para vocês agora na prática como vai ser o nosso Power BI. Opa, já estava na tela, já deu spoiler. Mas como que ele vai ficar, né? Aqui, a princípio, é um dashboard de recursos humanos, onde a gente vai controlar na empresa quantos colaboradores ativos a gente tem atualmente, quantas contratações foram feitas, quantos desligamentos, turnover, né, dos colaboradores, contratações e desligamentos por ano, turnover ao longo dos anos, e aqui a gente vai aplicar a formatação condicional com a meta que eu comentei, e aqui, funcionários ativos por tempo de empresa, onde a gente faz aquela função de agrupamento, que eu comentei também. E aqui, que é o drill through, que é uma função super interessante que o Power BI nos oferece também. Aqui eu coloquei uma tabela com o nome dos funcionários que a gente tem na empresa, e ao clicar em qualquer nome aqui, ele vai habilitar para a gente a função drill through, e aqui ele está até pedindo, ó, detalhar o perfil do colaborador. E quando eu seguro aqui o Ctrl e clico no botão, ele vai trazer todo o detalhe do perfil desse colaborador, de acordo com o filtro que eu fiz na primeira página do relatório. Então, ele traz a foto, o nome, data de nascimento, idade, endereço, data de contratação, o cargo, a área e o salário. Aqui também ele traz alguns dados de desenvolvimento do colaborador, falando um pouco de competência, aqui por área, né, de competência, iniciativa, organização, trabalho em equipe, liderança, comunicação, como que está a competência desse colaborador, e uma avaliação geral. Vou voltar lá e mostrar para vocês que para qualquer nome que eu clicar aqui, ele vai habilitar essa função de drill through, e aí ele vai trazer a informação desse colaborador específico, de acordo com o filtro que eu realizei no dashboard, na página anterior do dashboard, né? Então, eu espero que a gente consiga finalizar isso aqui em uma hora. Eu acho que hoje vai ter um conteúdo menor, então vai ser bem tranquilo. E eu já vou aqui pular para o meu BI em branco,
para mostrar para vocês também o conjunto de dados que a gente vai usar. É um conjunto de dados bem simples também, eu montei aqui aleatório, para a gente poder exercitar isso e mostrar para vocês que também é possível vocês mesmos elaborarem conjuntos de dados aleatórios, ou até mesmo baixar da internet e fazer esses testes. Eu estava até conversando com os meninos antes da gente começar essa aula, o quanto é importante para se desenvolver em Power BI você se desafiar. E você colocar um objetivo, eu quero aprender a fazer um dashboard completo, eu quero aprender a fazer esse dashboard em 2 meses, eu quero estar craque nesse dashboard. E aí você colocar essa meta e buscar se desenvolver, buscar aprender a fazer medidas, se desafiar mesmo. E vocês vão ver que não é bicho de 7 cabeças, eu sempre falo isso, Power BI dá para todo mundo aprender, e vai ajudar todo mundo, tanto pessoalmente, com gestões para pessoal mesmo, finanças pessoais, ou também, principalmente na área profissional, né? Desenvolvimento de carreira, vocês vão ver que é uma ferramenta que permite você evoluir muito, né? E aqui eu vou mostrar um pouco do conjunto de dados, vou começar falando da AD Calendário, que é a nossa tabela aqui para parametrizar nossas datas. Lembrando que toda tabela que é dimensão, igual a de calendário, ela é uma tabela de dimensão, ela tem começo e fim. Ou seja, todas as linhas eu vou ter dados diferentes. Nenhuma linha vai ter dados que se repitam. Por isso que ela é uma tabela de dimensão, porque eu sei onde ela começa e eu também sei aonde ela termina. Agora eu vou mostrar para vocês a nossa base de dados principal, que é onde eu tenho dados de todos os meus funcionários dessa empresa. Começando aqui pela primeira coluna, eu tenho o ID, que é um ID do RH. Cada colaborador ele tem um ID único, que seria um código para diferenciar um colaborador do outro. Eu tenho aqui o nome, sexo, data de nascimento, idade, endereço, data de contratação, data de demissão para aqueles que foram demitidos, salário base, impostos, benefícios, uma infinidade de dados aqui para a gente poder trabalhar e gerar aqui nossos gráficos e deixar nosso dashboard cada vez mais rico de informação, né? Para complementar esse dashboard, eu tenho duas tabelas. Hoje eu não coloquei aqui o F competências e F imagens, mas elas são tabelas, não coloquei a sigla antes, né? Mas essa tabela de competências, ela é uma tabela fato também, porque ela contém os dados aqui das competências por colaborador, e aqui a gente estratificou essas competências em, aqui, deixa eu contar, 5 grupos, né? Comunicação, iniciativa, liderança, organização e trabalho em equipe. Então, para não ficar uma base de dados com várias colunas, né, separadas a competência, eu criei essa planilha aqui separada para a gente ter o detalhe por colaborador. E por último, eu tenho uma tabela também com as imagens, né, um banco de imagens com o nome do colaborador e uma foto também do referente a esse colaborador. Cada colaborador tem sua foto específica. E essas imagens, elas estão em base 64, é um formato que o Power BI aceita, a gente consegue converter essa imagem e deixar nesse código enorme, mas que depois eu vou mostrar para vocês que a gente consegue ler isso como uma imagem dentro dos nossos gráficos. E agora, vamos começar aqui já a montar o nosso dashboard. Eu vou diminuir aqui para aumentar e deixar melhor para vocês visualizarem. E antes de começar, eu gosto primeiro de colocar o fundo para a gente ter mais ou menos uma noção de como vai ficar. Eu já falei isso na última aula, mas eu acho que é válido repetir. Eu, pelo menos, particularmente, eu valorizo bastante a questão visual dos dashboards. Eu acho que acaba impactando mais o usuário final. Então, se você está começando agora, eu acho muito interessante você estudar questões de cores que combinam, até mesmo pesquisar no Google ou Pinterest, ou tem outras ferramentas como o FreePic, que eu também entro bastante, esses sites, você coloca lá, exemplos de dashboards em Power BI.
vai aparecer uma infinidade de templates para vocês se inspirarem e gerar dashboards cada vez mais impactantes visualmente, né? E isso agrega bastante e acaba ajudando, às vezes, a memorizar algum dado. Às vezes, só de bater o olho e ver que ele tem um ícone do lado, você vai acabar memorizando esse número. Acaba ajudando bastante nessa questão. E para adicionar o fundo, pessoal, é muito simples. Eu vou clicar aqui no espaço em branco do fundo do dashboard, e aqui nessa opção de formatar sua página, é só eu expandir aqui a parte de tela de fundo, e aqui a gente pode selecionar uma imagem para colocar aqui. Eu já montei e já deixei aqui preparado para vocês os dois fundos das duas abas que a gente vai ter. E eu montei as duas em PowerPoint e extraí no formato SVG, que é uma dica também que eu deixo para vocês, que o formato SVG, ele deixa uma qualidade muito boa. Então, assim, se vocês quiserem fazer desse mesmo jeito que eu fiz, montar o fundo em PowerPoint, depois exportar e só e colocar aqui no dashboard, fica bem interessante e fica com uma qualidade muito boa, melhor do que em PNG ou em JPEG, se vocês forem extrair. Então, eu deixei aqui, tá com o nome de slide 2, mas eu já sei que é o fundo da nossa tela principal. E aqui, lembrando sempre de deixar a transparência em 0, e eu gosto de colocar aqui em ajuste para garantir que vai ficar certinho, não vai ficar nenhuma borda, mas é mais questão de perfeccionismo mesmo. Então, vamos lá. E aí, para começar, eu gostaria de criar primeiro algumas medidas com vocês, que elas vão ajudar a gente a construir todos os nossos gráficos, né, a maioria deles. E para isso, eu gosto de organizar, já falei isso também na última aula, mas é mais uma questão estética e de organização, não é obrigatório, mas aqui, se eu vier em modelagem e clicar, deixa eu ampliar aqui tem várias opções, né? Se eu clicar aqui em nova tabela, ele vai abrir uma barra de funções aqui para gente, e eu gosto de sempre colocar uma tabela aqui que separe as medidas das demais tabelas do meu conjunto de dados. Então, eu vou colocar o nome dela de underline medidas, e esse underline é justamente como ele é um caractere especial, ele vai fazer com que a tabela fique lá no topo dos meus conjuntos, das minhas outras tabelas, né? Então, vai ficar, independente se eu colocar, adicionar mais informações aqui no meu conjunto de dados, a minha tabela de medidas sempre vai ficar em primeiro lugar. E aqui é só dar um Enter, que ele já vai criar essa tabela em branco. Vocês vão ver que fica uma coluna em branco aqui, mas também, se vocês quiserem ocultar, eu vou ensinar vocês como oculta. Mas primeiro eu vou criar as medidas aqui com vocês. Deixa eu só minimizar. Se eu clicar aqui na minha tabela medidas, ele já vai aparecer algumas funções aqui que a gente pode executar. A primeira aqui já é nova medida. E a gente vai criar a primeira de todas, que é total de contratações. Para a gente saber o total de contratações, eu vou repetir uma função que a gente já aprendeu na última aula. Opa, só isso. Que é a count rows. E eu vou explicar para vocês, vou só criar ela aqui, count rows. E ele vai fazer o que, essa função? Ela vai lá na nossa tabela de base de funcionários e ela vai contar quantas linhas eu tenho, já que cada linha representa um funcionário diferente. Então, essa função, ela vai fazer isso. Ela vai lá na nossa base de dados e vai contar o base funcionário, a quantidade de linhas que eu tenho. E aí, vou mostrar até para vocês aqui a tabela, para vocês entenderem o que eu falei. Mas aqui, ó, se a gente vier na base funcionários, a gente vai perceber que cada linha possui um funcionário diferente. Isso não se repete. Então, eu posso executar essa função count rows, porque ela vai fazer justamente isso, contar a quantidade de linhas, que vai ser a quantidade de funcionários. E aqui, já vou colocar para exibir, para vocês verem o que resultou nessa medida aqui. Vou colocar um cartão, que eu acho que vai ficar legal da gente colocar e posicionar ele aqui no nosso fundo, que já está pré-definido. Só antes disso, eu vou deixar formatado. E para deixar mais harmônico aqui com a proposta do dashboard, vou tirar a tela de fundo. Para isso, é só clicar no visual, aqui no caso é o cartão. Aqui a gente vem em formatação do visual.
Se eu vier aqui expandir efeitos, eu posso tirar essa tela de fundo. Vou tirar também essa escrita que está aqui embaixo, porque eu já deixei na minha imagem tudo definido, né? Os títulos. Então, eu não preciso desse total contratações. É só desabilitar aqui o rótulo da categoria. E aqui no valor do balão, que é esse 31, eu posso brincar aqui. Eu acho que eu vou colocar uns 30, que eu acho que vai ficar bom esse tamanho. Aqui vocês podem dimensionar do jeito que ficar melhor. É mais uma questão de estética mesmo. E vocês podem brincar com essas funções. Eu vou colocar essa fonte aqui, que eu acho que é a que eu mais utilizo. E pronto, a gente já tem o nosso primeiro dado, colaboradores ativos. Agora eu quero saber a quantidade de... Peraí, que eu acho que essa aqui... Isso. Deixa eu ver aqui que eu me perdi, gente. Funcionários ativos, total de contratações. Isso, agora a gente vai criar a medida total de desligamento para a gente poder saber... Peraí que eu acho que eu inverti aqui, pessoal. Essa aqui é total de contratações e eu fiz a medida errada. Coloquei a medida no quadradinho errado, isso. Agora, para a gente saber a medida colaboradores ativos, eu preciso saber quantos colaboradores que eu contratei e quantos eu desliguei. E através dessa subtração, a gente chegaria no em quantos colaboradores eu tenho ativos atualmente. Então, a primeira informação a gente já tem, eu tenho 31 colaboradores que eu contratei. Agora, a gente precisa descobrir quantos colaboradores eu já desliguei até agora. E eu vou ensinar para vocês agora uma nova medida, que ela também vai ser muito utilizada por vocês. Ela é uma medida que permite fazer muitas coisas. Eu vou colocar aqui o nome dessa medida de total desligamentos. Nessa medida, a gente vai fazer a função calculate. E ela é para explicar para vocês, para quem já conhece, acho que fica melhor eu explicar como se fosse no Excel. Ela basicamente vai fazer o que uma função soma-C faria no Excel. Ou seja, ela vai somar com uma condição. Estou dando um exemplo, mas aqui, na verdade, você pode fazer qualquer expressão com uma condição. Então, ou seja, eu posso fazer uma soma, posso fazer uma divisão com uma condição, posso fazer uma média com uma condição. Então, a Calculate, ela faz isso. Ela vai pegar uma expressão, e essa expressão eu posso fazer conforme eu definir, e ela vai fazer essa expressão conforme uma pré-definição, uma condição, que eu vou colocar aqui também. Então, ela vai calcular, ela vai contar as datas de desligamento só para os colaboradores que realmente já foram desligados. E como eu sei que um colaborador foi desligado, mostrei para vocês, mas depois que a gente terminar, eu volto na tabela de novo. Tinha uma coluna no nosso conjunto de dados escrito data desligamento. E algumas daquelas células estavam em branco. Por quê? Essas células que estavam em branco é porque os colaboradores ainda não foram desligados. Então, eu sei que quando eu tiver uma data, algum valor nessa coluna, eu posso considerar aquele colaborador como sendo um colaborador desligado. Então, sendo assim, a gente vai fazer uma contagem. Vamos fazer uma contagem do ID do RH, porque eu sei que cada colaborador tem um ID diferente, então vai ser um número que não vai se repetir. Então, eu vou contar esse ID. E com qual condição que eu vou contar esses colaboradores? Vou dar um Shift Enter aqui para pular a linha. E a gente vai contar esses colaboradores somente quando a data de demissão, que é aquela coluna que eu comentei, quando eu tiver valores nessa coluna que sejam diferentes de branco, ou seja, que aqueles valores tenham algo ali dentro da célula. Eu vou colocar aqui essa função que chama blank, que é só para o Power BI entender. Eu vou calcular uma contagem quando a data de demissão for diferente, e aí, para fazer esse diferente, a gente usa, vou aumentar aqui o zoom, eu até esqueci de aumentar, mas aí, para fazer esse diferente, é só usar essa menor e maior juntos, desse jeito que está aqui, que ele vai entender que a minha condição é que a data de demissão seja diferente de branco. E aí, para isso, eu clico aqui fora, ele já vai gerar a medida.
Beleza, tá aqui. E eu vou voltar aqui no conjunto de dados só para mostrar para vocês essa coluna que eu comentei. Aqui na base funcionários, então, eu tenho, ó, data contratação e data demissão. E o que ele fez foi contar aqui quando eu tenho a data de demissão, para eu saber que o colaborador foi desligado. Então, aqui eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V, para não ter que repetir toda a formatação que a gente já fez nesse card, eu prefiro copiar e só substituir a função, que aí a gente vai manter a formatação e vai estar tudo padronizado. Então, eu vou jogar aqui, ó, total desligamento em cima dessa total contratação e ela já vai substituir. Por quê? O card só aceita uma medida. Então, ele mesmo já faz a substituição. Pronto. Agora eu tenho as duas informações que eu precisava, contratações e desligamentos. E agora, com essas duas informações, eu consigo saber quantos colaboradores que eu tenho ativos na minha empresa. Para isso aqui, ó, botão direito de novo, nova medida. E agora a gente vai fazer a medida, eu vou colocar o nome dela de funcionários ativos. Para isso é bem simples. É o total de colaboradores que eu contratei menos aqueles que eu já desliguei. E aí eu vou ter o saldo de colaboradores que eu tenho ativos no momento. Então é uma subtração, a gente vai só colocar aqui uma medida, né, menos a outra. Total contratações menos o total desligamentos. E pronto, pessoal, super simples. Aqui nessa linguagem DAX, vocês podem usar esses operadores aqui tranquilamente, de mais, de menos, até o de divisão. Eu prefiro usar a função divide, mas ele também permite que vocês utilizem. Se vocês entrarem no site da Microsoft e colocarem lá operadores DAX, vocês vão ver, até mesmo esse aqui que eu coloquei na Calculate, que é o de diferente, vocês vão ver lá que vai estar explicando a função de cada um dos operadores, e também tem outros que vocês podem utilizar para concatenar, para fazer ou IE, a função E, também tem várias opções lá, e ajuda a fazer essas medidas em DAX. E agora eu vou fazer a mesma coisa, eu vou dar um Ctrl C e Ctrl V para repetir a formatação que eu já tenho, né, pré-configurada, e vou colocar substituindo aqui os funcionários que eu tenho ativos no momento. E agora a gente vai fazer a quarta medida, que é uma medida também simples, que ela vai trazer para a gente um indicador de turnover. O que é isso? É o total de colaboradores desligados dividido pelo total de colaboradores contratados, para eu saber a rotatividade que está tendo dos meus funcionários. Então, aqui eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V, já vou deixar aqui pronto, só para a gente substituir. Aqui, botão direito, nova medida. E eu vou chamar ela de turnover, que é um indicador que as empresas costumam utilizar bastante. E para fazer isso, vamos usar a função divide, é uma divisão simples, e a gente vai dividir o total de desligamentos, que a gente já fez essa medida, pelo o total de colaboradores, total de contratações que a gente já tem. E pronto. Vou substituir ela no card. E aqui vocês vão perceber que ela está em número decimal. Mas aqui, quando a gente seleciona a medida, ela abre todo um painel de configuração que a gente pode ter. Como esse turnover, ele sempre é medido em percentual, a gente tem essa opção aqui também, é só habilitar a função em percentual. E eu vou deixar aqui sem casa decimal, tá? Vou deixar 0. E a gente já sabe agora que eu tenho 31 contratações na minha empresa, já tive 6 desligamentos, portanto, eu tenho 25 colaboradores ativos com um turnover de 19% no total aqui das minhas contratações. Beleza, pessoal, agora a gente já vai conseguir criar o nosso primeiro gráfico. E ele vai ser um gráfico de barras. Vou voltar aqui no nosso dashboard final para vocês verem. Esse gráfico aqui, ó, contratações e desligamentos por ano. Então, aqui vai ser também um gráfico de barras. Esse daqui. E aqui eu já vou posicionar ele aqui no formato, para facilitar a gente. E vou jogar aqui
os dados que a gente precisa para gerar, que vai ser total de contratações e desligamentos. E no eixo a gente tinha colocado por ano. Então, vou usar decalendário e aqui a nossa decalendário já está relacionada com as demais tabelas, tanto também a tabela competência, a tabela imagem, já está tudo relacionado. Então, a gente já pode fazer esse tipo de, né? Aqui a gente tinha usado gráfico de barras, isso. Troquei só o tipo aqui para esse gráfico de barras com as colunas lado a lado. E ok, pessoal, aqui eu só vou deixar uma formatação mais legal, vou mudar aqui o título, e para fazer isso, sempre que falar de formatação, pessoal, é essa ferramenta que fica aqui no meio, que tem um pincelzinho. Vem aqui em formatar visual, geral, vou mudar o título desse gráfico, vou colocar contratações e desligamentos por ano. Opa. E aqui eu vou deixar a fonte que eu estou usando para os meus outros visuais, padronizado. Vou centralizar. Vou deixar um tamanho 12 aqui, que eu acho que vai ficar legal. E aqui, a legenda, eu costumo deixar, não é uma regra, mas eu costumo deixar aqui embaixo. Acho que fica melhor visualmente, mas aí fica a critério de vocês. E aqui eu vou tirar esses títulos de eixo, que eu costumo não gostar muito, mas também é uma questão pessoal. Só aqui, desabilitar e eles somem. E aqui, lembrando que para formatar a coluna, a gente pode mudar a cor. Então, é bem... O Power BI tem bastante ferramentas que você pode brincar e formatar do jeito que achar mais interessante. Vou colocar aqui total de contratações num azul mais escuro e desligamentos num azul mais claro, num roxo, não sei se é roxo ou azul. E aqui a gente pode colocar rótulo de dados também. Vou habilitar os rótulos e vou aumentar um pouquinho esses valores para ficar melhor de visualizar. Vou colocar um negrito. Acho que ficou melhor. Esse gráfico é bem simples, é só para a gente saber quantos colaboradores a gente contratou. A gente vê que em 2017 foi o ano que a gente mais contratou. E ver quantos que a gente desligou. E aqui em 2018 foi o ano que eu mais desliguei, com 2 colaboradores desligados. E até aqui em 2022 eu não tive nenhum colaborador desligado até o momento. Agora a gente vai para o próximo gráfico, que ele vai mostrar, e a gente vai usar aqui uma medida que a gente já deixou pronto, que é a turnover. Vou clicar nela, vocês vão ver que já vai me gerar um gráfico aqui, mas eu não quero esse tipo de gráfico, quero um gráfico de colunas com linhas. Então, aqui eu vou selecionar esse tipo que eu quero, vocês vão entender por que da linha. Vou posicionar ele aqui, mais ou menos. E para a linha, pessoal, vamos colocar primeiro o eixo. Vou colocar o eixo aqui de ano também, para a gente saber quanto que foi a evolução do nosso turnover por ano. E depois a gente vai para a linha. Então, aqui vocês vão perceber que ficou oculto, né? Vamos dizer, oculto. Eu tô conseguindo ver só 2018 e 2020. Mas a gente consegue arrumar isso aqui. Vamos vir em formatação, eixo X. Se eu vier aqui, ó, em tipo, ele tá me mostrando contínuo. E esse tipo contínuo, ele faz isso mesmo. Ele meio que concatena ali as informações. Aí, se a gente mudar para categórico, ele vai voltar aqui e trazer todos os anos que eu preciso. E ele está desorganizado, mas isso a gente resolve, é só clicar aqui nos 3 pontinhos, classificação do eixo, e eu seleciono por ano. Mas ele está aqui do maior para o menor. Também eu volto aqui nos 3 pontinhos, classificação do eixo, ordem crescente. E está resolvido. Aqui agora eu tenho todos os anos, né? Estou conseguindo enxergar e visualizar. E eu vou só desabilitar esses títulos, já deixar pré-formatado, para ficar melhor visualmente também, mas é mais uma questão visual. E aqui no título vou colocar evolução do turnover. Faltou um L aqui. Evolução turnover ao longo dos anos. Vou colocar aqui uma fonte melhor, centralizar.
Como esse gráfico está bem menorzinho, eu vou deixar uma fonte menorzinha. E agora eu vou mostrar para vocês como fazer uma formatação condicional. E isso é muito interessante para quando você tem metas, né? E você quer mostrar que quando está acima ou abaixo da meta, você coloca uma condicional de verde e vermelho, mostrando que aquele indicador está fora da meta ou dentro da meta. E aqui, para fazer isso, eu vou criar uma meta fixa que seja igual para todos os anos. Então, mais para a gente poder treinar aqui a questão de formatação. Mas aqui vocês podem ter tabelas com metas específicas, meta por ano, meta por colaborador. Pode variar bastante de acordo com a necessidade que vocês tiverem. Mas a minha intenção aqui é mostrar para vocês mais a formatação condicional. Então, vou criar uma medida aqui só para a gente colocar um valor fixo de meta e para a gente conseguir visualizar isso no nosso gráfico. Vou chamar ela de meta turnover. E eu vou colocar só o valor da meta que eu quero. Vou colocar aqui uma meta de 22%. E por que eu coloquei 0,22? Porque aqui eu estou colocando em número decimal. E eu quero 22%. E aqui, sempre que a gente for falar de número decimal em DAX, é com um ponto, não é com vírgula. E por isso que eu coloquei dessa forma. Aí, se eu clicar fora, eu vou ter uma medida que, onde eu colocar essa medida, ela vai repetir o valor que eu especifiquei para ela. E eu vou jogar ela no gráfico como linha, só para vocês conseguirem visualizar o que eu estou falando. E aí, se vocês verem aqui, ó, vou colocar o rótulo de dados para facilitar. Seleciono o gráfico, formatação, rótulo de dados, habilitar. Vocês vão ver que eu coloquei uma meta de 22%. E aqui eu tenho a barrinha de 25, que está maior do que 22, né? E de 9, está menor. E agora a gente vai fazer uma condicional para mostrar quando que eu estou com o meu turnover vermelho fora ou quando eu estou com o meu turnover verde dentro da meta. Tá certo? Então, ok. Vou formatar aqui para deixar melhor visualmente. Aqui a legenda eu vou deixar inferior, central. Vou desabilitar esse eixo Y aqui, que a gente já tem os números, né? O rótulo de dados também tem uma função interessante aqui. Você pode desabilitar e habilitar o rótulo de dados para colunas ou dados específicos. Aqui, ó, se você vier em série, ele vai mostrar que eu posso tanto editar todos de uma vez, quanto editar só a meta turnover, quanto o meu turnover efetivo. Aqui eu vou editar só a meta, para vocês verem, e eu vou desabilitar o meu rótulo das metas e deixar só nas barras, né, que são o turnover efetivo. E aí já está pronto. Aqui a linha eu vou deixar numa cor diferente, vou colocar preto para poder destacar mais. Vou deixá-la com um traço mais fino e vou deixá-la pontilhado, para não ficar tão impactante visualmente. Certo. E agora a gente vai criar a condicional para que as nossas barrinhas fiquem de cores diferentes conforme aqui a meta. Então, aqui, botão direito, nova medida. E aqui eu vou chamar ela de cor turnover. E para fazer essa medida, a gente vai usar a função if, que é a mesma função C do Excel. Aí é só escrever if, dar um tab, e a gente vai fazer o seguinte. Quando o meu turnover for maior do que a minha meta turnover, que é de 22%, meta turnover, às vezes ele escreve isso aqui antes, mas você pode até apagar que ele não vai interferir em nada, tá? Quando o meu turnover for maior do que a minha meta, dá uma vírgula, a gente vai fazer a seguinte condição. Eu vou pintar a minha coluna de vermelho. Então, red, sempre que você escrever a cor em inglês, ele vai ler em hexadecimal. Ou então você pode colocar direto o código hexadecimal aqui dentro. Então, você pode colocar a cor que você quiser. Se você pesquisar no Google, quero, sei lá, um azul, um verde piscina nessa coluna. Você procura lá no Google essa cor
e pega o código hexadecimal, coloca entre aspas aqui, e ele vai também colocar essa cor para você. Agora, voltando aqui no if, né? Se o meu turnover for maior do que a meta, então a gente vai estar fora, vai estar vermelho. Agora, se o meu turnover for menor ou igual, que é o que aqui sobrou, né, da minha função, então, aí ele vai ser verde. Eu costumo usar esse outro verde aqui, mas é mais uma questão pessoal de gosto mesmo. Fiquem à vontade para usar a cor que vocês quiserem. Quiser colocar green aqui direto, vocês podem pesquisar lá cores hexadecimais no Google e qualquer nome que você escrever aqui vai trazer a cor que vocês precisam. E aí terminamos a nossa função de cor, né, de formatação condicional. Clicou fora, já tem a medida pronta. E como eu faço para atribuir isso ao meu gráfico? É só selecionar o gráfico, vir aqui no botãozinho de formatação e vamos aqui em colunas. E aqui vocês vão ver que tanto eu posso mudar a cor, posso mudar aqui pelas cores que o Power BI já me disponibiliza, mas eu tenho também aqui uma função, um quadradinho aqui que permite eu atribuir uma função à cor. Então, é só clicar aqui. E aqui, a primeira opção que eu tenho, o primeiro filtrozinho, ele me permite 3 tipos de formatação condicional. A primeira é gradiente, a segunda é com regras, ou seja, eu mesmo vim aqui digitar as regras que eu quero. E a última, que é a que a gente vai usar, é valor do campo, que é quando eu mesmo determino o que eu quero, qual é a condição que eu preciso. Então, vem aqui e eu posso tanto buscar aqui, procurando pelas tabelas, e por isso que eu gosto de usar a separação aqui das medidas por outra tabela, para facilitar essa busca, e tanto eu posso vir aqui e digitar, que ele vai me mostrar a função que a gente criou. Feito isso, clicou na coluna e dá um OK. E pronto, pessoal, a mágica está feita. Vocês vão perceber que eu tenho uma meta de 22%. Se eu estou abaixo dessa meta de turnover, eu fico verde. Se eu ultrapasso, eu fico vermelho. Estou fora da meta, né? E aqui a gente já tem criado isso. E só para deixar um pouquinho melhor, vou mudar aqui a nossa legenda para que ele mostre aqui. Olha lá, turnover é a coluna, e quando for o tracejado pontilhado aqui, ele sabe que é a meta. Facilita para o usuário entender aqui o que é cada coisa, né? E vamos aqui para o nosso terceiro gráfico. O terceiro gráfico, ele também tem uma função interessante. Pessoal, só lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me interromper, não tem problema nenhum, a gente vai conversando. E se eu puder também já esclarecer aqui, a gente já esclarece na hora. Senão, às vezes, junta no final, o pessoal esquece até o que ia perguntar. E só para voltar aqui, a gente vai criar um gráfico de funcionários ativos por tempo de empresa. E esse tempo de empresa, a gente vai fazer um agrupamento, vou mostrar para vocês. Para fazer isso, vou utilizar a função funcionários ativos. Jogo ela no gráfico. E também vou usar aqui da minha base de funcionários a informação de tempo de empresa. Vou jogar ela aqui no meu eixo X. Ela está como contínuo. Vamos colocar ela como categórico para vocês conseguirem visualizar. Vou classificar, ordem crescente. Deixa eu ver se está indo aqui certo. Por tempo de empresa. Foi. Então, eu tenho colaboradores aqui de 0 a 5 anos, né? Colaboradores que não completaram um ano ainda de tempo de empresa e até colaboradores que já têm 5 anos de empresa. Aqui eu vou só formatar para já deixar certinho. Para formatar sempre aqui no pincel. Título, vamos mudar o título primeiro, vamos colocar funcionários ativos por tempo de empresa. Vou deixar essa fonte aqui, que a gente já está usando ela. Vou diminuir o tamanho também. E beleza. Voltando aqui no eixo X, vou desabilitar o título. Eixo Y. Desabilitei o título também, mas para o visual, vou desabilitar o eixo Y. Vou colocar um rótulo de dados para ficar mais fácil. Vamos deixar esse valor negrito aqui. Vou colocar esse aqui também que eu tinha esquecido. Deixar negrito para destacar mais.
Beleza. Aqui eu tenho, então, 2 colaboradores que não completaram 1 ano, 6 colaboradores com 1 ano, e aí, por assim vai. Mas digamos que eu queira agrupar. Ah, eu quero saber quantos colaboradores que têm de 0 a 2 anos de empresa. Ah, eu quero saber quantos colaboradores têm de 3 a 4 anos de empresa. E aí, eu vou mostrar para vocês uma função que é muito legal. É só a gente clicar aqui, ó. Vou voltar que eu esqueci de falar. Tempo de empresa. Nessa setinha para baixo, eu tenho aqui, ó, novo grupo. Clicou em novo grupo, ele vai abrir essa tela. E aqui a gente pode... deixa eu ver aqui. Tem várias funções, né? Para a gente conseguir personalizar isso de uma maneira melhor, vou colocar aqui em lista. E ele vai listar aqui justamente essa informação que a gente viu no gráfico, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, que são os anos que eu tenho disponível na minha base de dados. Então, vamos agrupar aqui de acordo com o critério que eu vou colocar aqui agora. Digamos que eu quero saber colaboradores de 0 a 2 anos. E para fazer isso, pessoal, clicou, segurou com o Ctrl, 0, 1 e 2 anos, e clica no botão agrupar. Pronto. Ficou um nome estranho, né? 0, E1, E2. A gente pode colocar aqui, escrever o que eu quiser. Posso colocar de 0 a 2 anos. Posso escrever só o 0, tracinho 2. Isso aí fica de acordo com o critério que vocês definirem que fique melhor. Vamos agrupar aqui agora de 3 a 4 anos. Mesma coisa. Clicou, segurou o Ctrl, seleciona os outros dados que você precisa e clica no botão de agrupamento. Agora eu tenho aqui colaboradores de 3 e 4 anos de empresa. Vamos colocar aqui de 3 a 4 anos, para deixar padronizado. Eu tenho duas possibilidades aqui. Ou eu deixo o pessoal que está com 5 anos de empresa como outros, ele vai fazer essa categorização automática, ou então também eu posso jogar aqui para o agrupamento. Vamos deixar como outro, só para a gente ver como vai ficar no gráfico. Estou fazendo desse formato, pessoal, mais para a gente ter uma ideia do que pode ser feito, de como vocês podem explorar isso, tá? Então, agora a gente tem aqui um gráfico, ficou legal, né? De 0 a 2 anos, de 3 a 4 anos e outros. Então, vocês podem brincar com isso e fazer e aplicar isso nos seus gráficos. Fica super legal essa função. E agora vamos, pessoal, para mostrar para vocês a função do true, que é a última coisa que a gente tinha deixado ali para a gente aprender no sumário, né? Que eu apresentei para vocês no começo. E para fazer isso, vou criar uma tabela. Vou criar essa matriz aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Vou deixá-la posicionada aqui mais ou menos no tamanho que a gente vai precisar. E nessa tabela, vou colocar aqui nome do funcionário e o tempo de empresa. Quando a gente cria o grupo, pessoal, ali fica esse símbolo antes, tá? Mas aqui a gente quer o tempo efetivo mesmo, o número mesmo. Então, aqui, vocês vão perceber que o nome está meio estranho. Para editar esse nome, clicou aqui dentro da tabela, a gente consegue aqui, ó, se clicar 2 vezes em cima do campo, a gente consegue editar. Vamos colocar só nome, que eu acho que já fica legal. Em vez de aqui de tempo de empresa deixar caps lock, vamos deixar um tempo de empresa. Vamos deixar aqui menor, né? E vou formatar essa tabela para ficar melhor. Vou colocar aqui um padrão mínimo, que acho que fica mais elegante. Vou tirar esse total, porque nesse contexto aqui não vai fazer sentido esse total para a gente. Subtotal de linha. É só desabilitar. Se eu vier em cabeçalho de coluna, tá vendo que o nome aqui, tempo de empresa, ele tá cortando? É só te habilitar aqui, quebra de texto. E eu vou diminuir o tamanho dessa coluna. Pronto, agora já tá cabendo todo o texto aqui. Centralizei. E agora eu já tenho aqui todos os meus colaboradores. E aqui eu tenho o tempo de empresa de cada um. Agora, eu vou cortar aqui o que a gente está falando nessa primeira página e vou pular para a segunda página, para explicar para vocês também a função do true. Primeiro de tudo, eu vou colocar o fundo, que a gente já deixou pronto. É só vir aqui, clicar no vazio, formatação, tela de fundo e procurar a imagem. Já está pronto aqui para mim, transparência 0, vou deixar em ajuste para ficar mais enquadrado. E pronto, pessoal. O DrawTrue, ele é uma ferramenta que vai estratificar
os dados para a gente. Então, eu vou colocar aqui só o visual de imagem. Já vou deixar ele aqui num formatinho, só para vocês conseguirem visualizar o objetivo dessa função e onde a gente vai chegar. E aqui na nossa base de imagens, eu vou colocar a própria imagem. Mas voltando aqui, sempre lembrando, pessoal, que quando for usar a imagem no Power BI, a coluna de imagem tem que estar categorizada com o URL da imagem. Eu já tinha deixado isso feito, mas para quem não assistiu a última aula, garantam que essa categorização ela está feita aqui na nossa coluna de imagem. E aí, se está categorizado como um URL, a gente pode utilizar, e eu jogo aqui, já apareceu uma imagem de um colaborador, mas ele simplesmente pegou o primeiro que eu tenho lá na minha tabela. Vou deixar centralizado, e para formatar é só vir aqui em formatação, tá em top left, vou deixar em middle center. Beleza. Vou colocar aqui também um cardzinho, só para a gente já ter uma pré-visualização do drill through, para vocês verem ele filtrando o nome do colaborador também. E o nome do meu colaborador está em base funcionários, nome completo. É só jogar aqui no card, vamos deixar já formatado. Vou tirar o rótulo da categoria, porque no meu fundo, no meu background, eu já tenho aqui escrito, né, os campos. O valor do balão está em 45, vamos deixar ele em 20. Vamos mudar a fonte também para essa que a gente está utilizando em todos, e vou colocar uma corzinha diferente aqui. Beleza, já tenho aqui o Jefferson Ramos, que é o meu primeiro lá do meu banco, na minha base de dados. E agora eu vou mostrar para vocês como funciona essa função de... Primeiro, eu quero saber, quando eu clicar em Bárbara Rodrigues, eu quero estratificar todo o perfil profissional dela, o nome dela, onde ela mora, quantos anos ela tem, quanto que ela foi contratada, qual que é o cargo que ela está desempenhando agora, qual o salário que ela tem. Para eu fazer isso, eu preciso manter esse filtro na minha outra página do dashboard. E para fazer isso, tem uma função que a gente chama de drill through, e a gente simplesmente vai pegar aqui na nossa base funcionários o nome do colaborador, porque ele vai ser o dado que a gente vai filtrar na tabela da página anterior. Pegou o nome completo, a gente vai aqui, ó, drill through. A gente vai arrastar para esse campo. E aí ele já vai entender que tudo que eu fizer na primeira página relacionado ao nome do colaborador, eu posso estratificar nessa segunda página. Voltando aqui, ó, sempre que eu selecionar a Bárbara Rodrigues, eu posso estratificar pulando para outra página. Quando eu adiciono aqui o nome completo aqui no drill through, vocês vão perceber que ele já cria um botão de voltar automático. Ou seja, porque essa é uma função que não é para eu usar essa página do meu relatório como uma página fixa. É uma página só para eu ter uma estratificação e voltar para a minha página principal. É uma página ali de transição. Então, já ficou pronto aqui para a gente nosso botão de voltar. Beleza. Vamos voltar aqui para a visão geral. E eu vou criar um botão para facilitar o usuário de utilizar essa função do drill through. Para fazer isso, eu venho aqui em inserir, botões, botão... Opa, cliquei no botão errado. Inserir botões, botão em branco. E esse botão em branco a gente vai conseguir configurar para facilitar a utilização do drill through. Primeira coisa, eu vou vir aqui em estilo e vou configurar. O que esse botão vai me mostrar quando ele estiver no estado padrão e quando ele estiver com o drill through habilitado. Para a gente chegar nesse resultado aqui, pessoal. Ó. Quando eu selecionar um nome, ele mudar o que está escrito dentro do meu botão. E quando eu tirar a seleção, ele voltar para o estado padrão. Então, o meu estado padrão, eu quero que ele mostre a seguinte frase. Selecione um colaborador na tabela acima. Beleza. Isso eu já estou indicando para o meu usuário que eu quero que ele execute essa ação. Selecione o colaborador na tabela acima. Quando ele selecionar, eu quero que o meu botão aqui, ele mude o texto, né? Então, a gente vai colocar aqui, ó. Desabilitado.
Já tá. Vamos colocar... Eu digitei errado aqui, pessoal. O colaborador na tabela acima. Isso. Acho que eu fiz certo aqui. Vamos só recapitulando aqui. Vou clicar e adicionar uma ação a esse botão para poder vocês visualizarem isso que eu estou querendo dizer, porque senão eu vou colocar o texto aqui no botão e vocês não vão conseguir visualizar. Para habilitar o Drill Through desse botão, para que ele me leve para aquela página, é só clicar aqui em ação e habilitar. E aqui, ó, tá escrito voltar, mas a gente tem a opção de Drill Through aqui para habilitar. E eu já selecionei. E o destino do meu Drill Through vai ser a minha página detalhe do colaborador. Então, toda vez que eu habilitar a função, ele vai me levar para a página, a segunda página, detalhe do colaborador. Agora, a gente vai conseguir mudar o texto aqui. Vou selecionar aqui o primeiro nome, Bárbara Rodrigues. Agora, a gente consegue vir aqui no botão e mudar o texto para vocês conseguirem ver. Quando eu estiver no estado padrão, eu quero que ele fique, selecione o colaborador na tabela acima. E quando ele estiver desabilitado, vamos colocar... Eu tinha colocado lá na outra. Detalhar o perfil do colaborador. Isso. Beleza. Quando eu estiver no desabilitado, ele vai ficar, seleciona o colaborador na tabela acima. E quando ele estiver no estado padrão, que é como ele está aqui agora, ele vai fazer a ação detalhar o perfil do colaborador selecionado. Tá vendo que ele já mudou a frase? Porque eu tô com a Bárbara Rodrigues selecionada. Se eu desabilito a Bárbara Rodrigues, ele volta, selecione o colaborador da tabela acima. Essa formatação que a gente fez, a gente também pode formatar o fundo, o contorno, pode formatar várias coisas. Então, vou selecionar aqui de novo para vocês verem, e eu vou mudar a cor do fundo desse botão quando ele tiver com a função do True habilitada. É só voltar aqui de novo, estilo, e no preencher, vou habilitar ele, e eu vou colocar uma cor aqui diferente, vou tirar a transparência, e vou mudar também a cor do nosso texto, vou colocar em branco, e vou colocar um negrito. Vou desabilitar, ele voltou para nosso estado inicial, vou só mudar essa formatação, porque essa fonte está um pouquinho clara, vou mudar aqui a cor da fonte para um cinza mais escuro. Opa, que eu mudei errado aqui. No estado desabilitado, vou mudar a cor da fonte para um cinza mais escuro. E acho que ficou bom assim. Só diminuir aqui para vocês conseguirem enxergar. Agora já está feito o nosso True. Quando eu seleciono o nome de um colaborador, ele habilita a função do True, detalhar o perfil do colaborador selecionado. Quando eu clico no botão, ele já me leva para a segunda página com o filtro feito. Então, agora eu consigo trabalhar e inserir todas as informações pessoais desse colaborador. E para isso, vou fazer a mesma coisa que eu já fiz com vocês ali. Vou só duplicar o visual e a gente vai trocando os dados para facilitar a questão de formatação. A primeira informação que ele pede aqui é data de nascimento, e isso eu já tenho na minha base de funcionários. É só vir aqui em data de nascimento, e tá aqui a data de nascimento da Bárbara. Vou diminuir só um pouquinho o tamanho da fonte, vamos deixar um 15 aqui. Vou escurecer aqui um pouquinho, mais questão de formatação, para deixar só o nome destacado, mas isso é uma questão visual, vocês podem decidir o que fica melhor para vocês. E aqui, vou duplicando e substituindo para eu ter as informações que eu preciso. Vamos colocar agora a idade, que eu também tenho na minha base de dados. Aqui é só selecionar a coluna, substituir. Eu sei agora que a Bárbara tem 23 anos. Ok. Aí, vamos copiar o visual, colocar aqui. Vamos agora colocar o endereço. E agora é só colocar aqui e jogar o endereço que eu vou ter. Vou só diminuir o tamanho. Vamos colocar um 10 para poder visualizar.
Beleza? Data de contratação, só substituir aqui, a gente tem também essa informação. Data de contratação aqui, nossa coluna. O cargo da Bárbara, vamos colocar... Aqui no cargo, na nossa base de dados, estava escrito como nível. Vou só substituir aqui, mas é o cargo. A área que ela trabalha, já está aqui também, a nossa coluna. Ela trabalha no financeiro. E o salário. Salário total. Vamos colocar aqui. Ele já está até classificado em reais, pessoal, mas está com esse 1.000. Vamos tirar esse 1.000 aqui para ficar melhor. Mas aí fica com vocês também. Se vocês quiserem deixar, não tem problema, tá? Então, aqui já está o salário da Bárbara. Só voltando aqui agora para vocês verem, vamos selecionar de outro colaborador? Vamos selecionar da Milena. Clicou na Milena, detalhar o perfil dela, já tem aqui as informações. Eu acho que eu acabei tirando aqui o visual de imagem por algum motivo. Vamos baixar ele aqui da base de dados novamente. Esse visual, pessoal, aqui é um marketplace, vocês conseguem baixar qualquer visual que vocês precisarem, tem várias opções, e aí vocês conseguem utilizar. O que eu estava utilizando ali é o Simple Image. Vou só baixar ele para a gente conseguir carregar a imagem dentro dele. Por algum motivo ali, acho que eu acabei arrastando o mouse e tirando ele. Pronto. Vou colocar ele aqui. E vamos colocar a nossa imagem, que está aqui na nossa base de dados. E voltou, a foto da Milena está aqui agora. Por último, nosso último gráfico, pessoal, era um gráfico de competências. E esse gráfico é bem simples, eu criei um gráfico de barras, para a gente conseguir visualizar o nome das competências. E aqui a gente tem uma base de dados só com essas informações, que ela já também está linkada com o restante do conjunto de dados, por isso que ele já vai funcionar corretamente. E aqui a gente vai colocar no eixo Y as competências, nos valores das colunas, eu tenho aqui a pontuação que esse colaborador tem para cada competência específica. E agora o nosso gráfico já está praticamente pronto, vamos só formatar. Vou vir aqui no pincelzinho de formatação, geral, vou mudar o título, vamos colocar, deixa eu ver como eu tinha colocado nele antes, avaliação, selecionou aqui, avaliação de desempenho por competência. Beleza, vamos só padronizar, deixar a mesma fonte, vamos deixar um tamanho menor e centralizar. Aqui, vou deixar sem o título no eixo Y, sem o título no eixo X, e vou também tirar o plano de fundo para poder aparecer aqui a nossa imagem de fundo que a gente já montou. Vou tirar, e aqui já está pronto o gráfico. Vou só tirar também o eixo X, beleza? Vamos mudar a cor dessas barrinhas também para deixar mais bonitinho. Beleza, colocamos um roxinho. E vamos colocar também o rótulo de dados para a gente saber, né, quanto que a Bárbara tem para cada competência. E por último, vamos colocar aqui também um card mostrando qual que é a avaliação geral da Bárbara como colaboradora. E a gente tem essa informação aqui na nossa base de funcionários. E ela está escrito como avaliação do funcionário. É só jogar aqui no meu card, eu já sei que a pontuação da Bárbara é de 8,8. Agora é só formatar, vou tirar a tela de fundo. Vou tirar também esse rótulo que fica aqui da categoria para a gente poder personalizar o título. Habilitei o título, vamos colocar... Deixa eu ver como que estava aqui no nosso... Avaliação do funcionário. Avaliação do funcionário. Pronto. Agora é só deixar numa cor que vai aparecer, centralizado, vou diminuir, e deixar na mesma fonte que a gente utilizou para o restante. O valor
Vamos colocar também uma fonte branca para poder ficar visível e padronizar a fonte. Aí ficou bem legal dessa forma. Eu só vou diminuir um pouco para poder caber aqui. É mais para vocês verem a infinidade de coisas que vocês podem criar, pessoal, com o Power BI. E essa função do DrillThru é uma função muito interessante que vocês podem fazer essas estratificações e detalhar diversos tipos de informação. Vou, mais que uma questão estética, eu vou mudar a cor aqui desse botão de voltar. É só vir aqui, clicar nele em estilo. E aqui no ícone, a gente muda a cor da linha para a cor que a gente quiser. Opa, acho que eu cliquei ali, não foi? Deixa eu aumentar aqui. Não quer ir, não. Preencher. Vou colocar uma outra aqui também não tá indo. Vou mudar a cor do fundo dele, que essa tá indo. Vamos colocar um branco aqui. Mas para poder destacar ele, que tem essa opção de voltar. E beleza, agora o nosso filtro tá feito. A única coisa, assim, que é um detalhe também que acaba interferindo, né? Que vocês podem ver que quando eu clico no nome do colaborador, ele está filtrando aqui todos os outros visuais. E para que isso não aconteça, para que eu consiga delimitar o que eu quero que filtre, qual vai ser a interação de um visual para o outro, eu posso clicar aqui no visual. Em formato, eu tenho aqui, ó, editar interações. E aqui vai aparecer esses iconezinhos que vai me permitir bloquear a interação ou permitir. No caso aqui, ó, vamos bloquear para todos, para a gente poder, deixa eu voltar aqui, ter uma visualização melhor desses dados. E pronto, pessoal. A gente terminou aqui nosso dashboard. Eu vou voltar aqui para mostrar o do YouTube para vocês finalizado. Então, eu posso selecionar o nome do colaborador que eu quiser. Vamos selecionar um aqui. Selecionou, ele me vai habilitar a função do DrillThru, detalhar o perfil do colaborador selecionado. Clicou no botão, ele vai me levar para a página de detalhamento, e aqui agora eu vou ter todas as informações daquele colaborador específico que eu filtrei na minha página anterior. Mas isso só é possível porque a gente jogou aqui um nome completo, né, que é a informação que está linkando uma página com a outra, a gente colocou ela aqui na função do true. E é por isso que ela permite a gente usar todo esse detalhamento. Eu ouvi um barulho, não sei se tem alguma pergunta, pessoal, mas aqui a gente já terminou. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Mais uma vez reforçando, eu tenho LinkedIn, se alguém quiser me procurar lá, a gente já conversei com alguns da última aula, a gente conversa, troca informações, e eu espero que eu tenha ajudado vocês hoje, contribuído mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês de novo, receber esse convite do professor Eduardo, dos meninos que estão organizando esse projeto, e eu fico muito feliz de poder estar aqui novamente, espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar para vocês e que usem essas funções, que pode ter certeza que vai agregar bastante aí para os dashboards que vocês forem desenvolver no futuro. E se alguém tiver alguma dúvida, podem abrir o microfone, a gente conversa. Se tiver ficado alguma dúvida, vou voltar aqui na nossa tela do Google Meet. Se vocês tiverem algum ponto. Ô, Débora, a base de dados que você utilizou hoje era do Excel também ou não? Isso, do Excel. Montei uma base ali aleatória só para a gente poder treinar, Ah, sim. mas foi do Excel. Acho que é isso. Deu para entender certinho? Essa questão do drill-thru ela é um pouquinho chata de explicar, essa questão dos filtros, mas depois como a aula vai ficar gravada, se vocês quiserem voltar e se ficar alguma dúvida também podem entrar em contato comigo. Deixei ali meu e-mail, meu LinkedIn, tá bom, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, só deixar no chat aí.
Também a gente vai olhar. Deixa eu abrir aqui. Vocês conseguiram acompanhar? A Mara falou da internet, não sei se a minha falhou. Não, Débora, é a minha, viu? Desculpa. Ah, tá. Aí voltei algumas vezes. Eu fiquei com medo da minha cair também, que estava meio instável. Muito obrigada, viu, pessoal, pela presença. E se precisarem, contem comigo, viu? Fico à disposição. É isso, né, Danilo? De Vou dúvida, fechar acho que aqui. tá tranquilo. Tá certo. Mas queria agradecer aqui, Débora, mais uma vez pela disponibilidade, né? Tá aqui compartilhando esse conhecimento aí com o pessoal. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui com vocês. Quando vocês precisarem, estou à disposição, viu? E aí essa fica marcada, né, como a aula final aqui do projeto. Então, agradeço muito aí a presença. Obrigada, pessoal. Obrigada, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Débora. Obrigado. Obrigada. Bom, pessoal, antes de enviar o link aqui, queria agradecer a todos vocês que participaram desse projeto com a gente aqui, das 3 trilhas. Desde o primeiro dia, foram 34 aulas, né? Precisar, as aulas são todas gravadas no YouTube lá, recorrer a visualizar de novo, assistir, dando pausa para tentar fazer, estão todas lá. E agradecer a todos vocês pela confiança aí de ter participado desse curso com a gente. Está desde junho, né? Foi final de junho, julho inteiro, e início de agosto. Agora, essa semana que vem, a gente vai enviar o certificado final com todas as horas do curso. Aí um certificado para Scrum, para Python, para Power BI. Aí amanhã eu já mando os links lá no grupo, aí vocês fazem as inscrições, e para receber o certificado final, aí tem que ter assistido pelo menos 70% das aulas, com 70% das avaliações, né? Aí, se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, quiser perguntar, falar alguma coisa, estamos à disposição aqui. Na verdade, Danilo, apenas agradecer aí, foi uma excelente oportunidade. E como eu falei ontem, né? Se tiver novos cursos, me avisem pelo menos, porque eu gostei muito, de verdade. Não tem como agradecer, porque vocês disponibilizaram todo o tempo de vocês para isso, né? Então não tenho nada a reclamar. O suporte, as aulas, enfim, tudo perfeito, pelo menos ao meu ver. Ah, sim, muito obrigado, Deise. Se tiver mais algum curso, alguma coisa, a gente avisa sim. Eu concordo com a Deise também, até coloquei no comentário ontem, super organizado, né? Às vezes você paga caro em cursos aí e não tem um conteúdo tão profundo como foi. Parabéns aí pela organização mesmo, muito bom. Ah, muito obrigado, Mara. A gente que agradece aí a confiança de vocês. Mas então acho que era isso. Aí o certificado, amanhã eu mando os links lá no grupo, aí vocês fazem a inscrição e depois a gente envia. Quem tiver assistido no mínimo 70%, com 70% de avaliação, aí recebe o certificado final lá com todas as horas. Aí o link está no chat aí, mesmo esquema de 15 minutos.